Barbosa do YouTube, aula hoje. Aula não, né? Uma conversa hoje especial, junto com o professor Rafael Barbosa de Química. Para quem vai tentar Enem, essa aula é muito importante. A gente vai falar sobre o que, Rafael, mesmo? Resistência bacteriana. Resistência bacteriana. Os vírus que estão aí acometendo a população na atualidade. Exatamente. E mais, Patrícia? Só besteira. E muita coisa boa, então continua com a gente e vem comigo. Galera maravilhosa, é um prazer estar com você. Eu sou o professor Patrick Gomes, aqui do canal Biolodúvidas. E eu sou o professor Rafael Barbosa do canal Química Online. É isso daí, ó. Eu vou estar deixando aqui na descrição o canal do professor Rafael, um amigo meu aqui da minha cidade, a gente tem um trabalho junto. Rafael, ele é biólogo e ele também é farmacêutico, é que chama? É um farmacólogo, é isso? É a junção dos dois eu tenho. Pronto, é um farmacólogo. Então a gente vai tratar de assuntos que são bem pertinentes, que vão estar na prova do Enem este ano. O primeiro assunto que a gente vai tratar, pessoal, Rafael, é com relação à resistência bacteriana a antibióticos. É um ponto importante. Que, galera, ao longo do tempo esse tema vem sempre aparecendo em provas, mas também é um tema que a gente não pode apenas se limitar com relação a provas. É um tema que você, na condição de cidadão, você tem que estar por dentro. Exatamente. E é um tema que não cai só na prova da Enem, não, né? Recentemente a gente pegou até uma prova em que ele cobrava esses mecanismos aí, como é que funcionava, quais eram os principais e tudo mais. Então, você tem que saber. E você, tá por dentro o que é resistência bacteriana a antibiótico? A primeira coisa que eu quero que você saiba, que você, na verdade, você não vê isso num livro, isso é um fato. É o que é um antibiótico. Você já se perguntou isso? O que é um antibiótico? Será que antibiótico, analgésico, anestésico? Você vai na farmácia, lá tem um monte de caixa e você não sabe nem o que diabo é aquilo ali. Exatamente. Então, Rafael, diz aí pra gente o que seria um antibiótico e a diferença de antibiótico e esses remédios que existem. Beleza. Patrick, antes de mais nada, eu queria dizer pra você que está aí em casa nos assistindo que quando você chega numa farmácia, a primeira coisa que você tem que procurar é um farmacêutico. É um direito seu e ele é o profissional responsável por lhe indicar o melhor medicamento ou dispensar o seu medicamento. Mas vamos lá. O antibiótico é qualquer medicamento, qualquer substância química que impeça ou a reprodução de um ser vivo ou mesmo que o mate. Então isso é antibiótico. Esses antibióticos que a gente conhece, a gente tem sempre a palavra antibiótico sempre associada a, por exemplo, a um medicamento para tratar uma doença bacteriana. A gente sempre fala antibiótico. Sempre faz essa associação, antibiótico, bactérias, mas é sempre assim? Não, nem sempre. Por exemplo, alguns antibióticos eles não são utilizados para bactérias. Eles podem ser utilizados para protozoários, para hominídeos, então também são antibióticos. Então quer dizer que o antibiótico, além de ser utilizado para bactérias, também pode ser utilizado para doenças como parasitoses. Exatamente, mas lembrando que o conceito geral de antibiótico é qualquer substância química que impeça que uma vida se reproduza, né, que ela tenha a sua reprodução, ou que a mate completamente. Por isso que a gente chama antibiótico, né, a palavra... Antivida, no caso. Entendeu? E sobre a produção de um antibiótico? Cara, assim, ó, preste atenção você que está em casa. Para produzir antibiótico, existem, como a gente já comentou várias vezes, alguns empecilhos, né? Todos esses medicamentos que você vê aí na sua casa, que você toma, eles foram produzidos a partir de pesquisas que levam em consideração também a biotecnologia, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E quando você fala da produção de antibiótico, na maioria das vezes o antibiótico mais conhecido que a gente tem, ele foi produzido por acaso. No caso foi o do fungo lá. Isso, foi a penicilina, que é derivada do fungo penicillium. Primeiro antibiótico que Exatamente. foi produzido, não foi? Antigamente, para vocês terem aí uma noçãozinha de como era o tratamento quando as pessoas tinham infecção bacteriana, isso surgiu na Segunda Guerra Mundial, para você que não sabe. Isso surgiu na Segunda Guerra Mundial, lá os soldados todos morrendo lá, ele morria lá, cortava o olho, ó, O olho pra fora. e pegava uma infecção bacteriana. Então o que acontecia? Não se tinha ainda um tratamento correto. Eles tratavam com gases tóxicos, que eram as sulfonamidas, que eram muito tóxicas e você não conseguia geralmente tratar aquela pessoa, né, de forma correta, que ela voltasse até uma vida normal. Geralmente eles tinham dano renal e tudo mais. E aí depois de muito tempo, né, o Alexander Fleming aí, ele deixou uma placa de Petri lá no laboratório dele e cresceu um fungo e percebeu que o fungo matava as bactérias. O fungo, no caso, ele inibe o crescimento da bactéria. Exatamente. Ou ele mata? Ele inibe o crescimento da bactéria. Ele inibe. Pessoal, essa preocupação com relação aos antibióticos
dá a entender que é algo bem antigo, mas se você parar para reparar, Rafael até pode comentar sobre isso, é que recentemente é que está tendo uma preocupação com relação a infecções com bactérias. Se você parar para fazer uma pesquisa e você ver, até alguns anos atrás, Rafael, então você vai até lembrar, a gente utilizava metiolate, não sei nem se posso dizer se isso é a marca ou é o nome do componente, mas o metiolate, você abria ele tinha um bichinho e você passava na ferida e você colocava de volta naquele recipiente e outra pessoa poderia utilizar. E hoje não pode mais fazer isso. E hoje não pode mais fazer isso, né? É, porque a contaminação bacteriana, como vocês sabem, não é visível a olho nu, né? Então você não vai ver as bactérias a olho nu. É óbvio, né? Então quando você fazia aquele uso do metiolate, você passava no ferimento e colocava de volta no recipiente, você acabava transferindo bactérias da ferida para dentro do recipiente que outra pessoa poderia utilizar e aí adquirir também. Então, uma outra coisa que é importante que você saiba para sua prova, para sua vida, que bactérias, gente, praticamente o mundo ele tem milhões, trilhões de bactérias. O mundo é colonizado por bactérias. 10% do nosso peso são bactérias. Nossa pele, meu amigo, pele é uma bactéria. Mas a gente aqui não vai tratar de bactérias das que são de usos ecológicos. Não, a gente vai tratar aqui de bactérias mais na questão de patologias ligadas a bactérias. Então, falando aqui sobre a resistência bacteriana. Vamos só lembrar o que é uma bactéria. A bactéria ela é um organismo procarionte, ou seja, né, isso não possui núcleo individualizado, vai ter toda aquela característica lá de um ser procarionte, por não possuir núcleo, o seu DNA. Diga-se de passagem, não forma cromossomos, porque não vai ter a proteína, falando da proteína, que eu esqueci agora, a proteína que dá essa proteína é que... A condensação do DNA, né? Sim, DNA, né? As estonas, beleza? Lembrei. Por isso que é bom você estar do lado de um biólogo. Tá do lado de um biólogo e notando. Então, o DNA bacteriano, ele não forma cromossomos porque não tem proteínas específicas que nem nós temos. Mas a bactéria em seu citoplasma, além do material genético DNA, ela também vai estar possuindo ribossomos, que acabam sendo a única organela que as bactérias vão ter. E que um detalhe importante, eu acho que você aí não sabe, mas um dos mecanismos atuais que os antibióticos, não tão atuais assim, mas que os antibióticos eles agem, Patrick, é nos ribossomos bacterianos. E além de existir a questão desse ribossomo que ele falou, desse material genético que eu estou falando, no citoplasma, eu não estou falando aqui de parede bacteriana não, da parede celular não, estou no citoplasma ainda. O citoplasma bacteriano ele vai ter o que chamamos de plasmídio, Rafael. O que seria isso? Plasmídio nada mais é do que um DNA circular, né, que a bactéria tem no seu citoplasma, que na maioria das vezes é responsável pela sua transmissão de informações de resistência entre outras bactérias. E esse plasmídio é importante que ele, pessoal, ele pode ser manejado, ele pode ser retirado da bactéria e ela não morre, porque não é um material genético ligado à vitalidade da bactéria. Beleza? E uma outra coisa sobre bactérias é a questão da parede celular. A gente vai ter a gram positiva, a gram negativa. Tu poderia dizer alguma diferença das duas entre a gente? Posso. As bactérias, no geral, Patrick, todas elas têm parede celular, né? Essa parede celular é constituída de um carboidrato chamado de peptidoglicano. Esse peptidoglicano, nas bactérias gram positivas, é bem espesso. Então você vê uma espessura maior na parede. Já nas bactérias gram-negativas, elas não têm esse peptidoglicano em grandes quantidades, certo? Eles têm uma parede mais fininha, então você diferencia eles por o tamanho da parede celular, pela espessura da parede. Das duas, aqui o aluno ele pode marcar na prova, qual é que das duas possui mais resistência bacteriana? Olha, Patrick, hoje as duas elas estão dentro do mesmo patamar, porque as duas desenvolveram mecanismos de resistência bacteriana bem aprimorados. Mas a bactéria gram-negativa, ela ainda é a que mais gera problemas. Porque além dela possuir a parede celular, mesmo que fininha, ela vai produzir um negócio chamado endotoxina. Gente, olha, Rafael, fala o que é essa endotoxina e a exotoxina. Pronto, vamos lá. A endotoxina, ela é formada entre a parede bacteriana e a membrana celular. Certo? Existe um espaço em que ela vai formar essa endotoxina. E se você, pequeno aluno que está aí assistindo nossa aula, sente febre quando está com infecção, essa febre é porque essa endotoxina vai estimular o aumento da temperatura do seu organismo. Então quando essa temperatura aumenta, logo sua mãe aí na sua casa diz: menino, tu tá com infecção bacteriana, menino. Então
As bactérias elas produzem febre por conta desse processo. Aí você me pergunta, sim, e por que as gram-positivas também produzem febre? As gram-positivas, além de produzir febre, mas elas estão mais associadas, Patrick, e um dado importante. Se a infecção for daqui, ó, do seu abdômen para cima, é gram-positiva. Se for para baixo, é gram-negativa. Cara, isso daí eu nunca vi isso num livro. Daqui pra cima, gram-positiva. Gram-positiva. Daqui para baixo, região abdominal, gram-negativa. Que é região torácica. Lógico que isso não é um padrão, né? Mas, na maioria das vezes, por exemplo, infecção de garganta, né? Que você tem, geralmente é dado pelo Staphylococcus aureus. Que é justamente aquele cara que vai dar sudorzinho de garganta. Já quando você tem uma infecção urinária, a bactéria é gram-negativa. Um exemplo de bactéria gram-negativa que dá no seu estômago, H. pylori. H. pylori, gastrite bacteriana. Né? Exatamente. Galera, olha só, a bactéria, além de ela possuir diversas características, ela possui uma particularidade. Ela tem a capacidade, Rafael, você sabe mais do que eu isso, de modificar o seu material genético. De forma natural, beleza? Eu não estou falando aqui de uma forma induzida, mas de uma forma natural a bactéria pode mudar o seu material genético. A partir do momento em que o DNA da bactéria ele se modifica, ou seja, novas proteínas poderão ser sintetizadas e, no caso, novas características vão aparecer naquele organismo. Eu vou citar aqui 3 mecanismos que são bem simples de você entender que a bactéria pode alterar o seu DNA. Um bem conhecido é a transformação, que é o que acontece frequentemente com várias bactérias. Seu corpo, vou citar no seu corpo. Seu corpo tem várias bactérias e por algum motivo lá centenas morreram. Não sei, mudou o pH e elas morreram. O que acontece muitas vezes quando a bactéria morre, eu não sei se é muitas vezes ou sempre acontece isso, a parede celular dela quebra. Então se quebrou ela morre, mas o seu DNA ele se solta e fica livre. Quando esse DNA, Rafael, ele entra dentro de outra bactéria espontaneamente, o que acontece? A união desses 2 materiais genéticos podem acontecer dentro dessa bactéria que está viva e pode alterar o DNA dela. Então ela pode aí apresentar novas características que ela não tinha antes. Então aí seria uma transformação, ou seja, a morte de uma bactéria e o seu DNA fica livre e acaba entrando dentro de outra bactéria. Um outro mecanismo também bastante comum entre as bactérias, que inclusive também é utilizado em processos biotecnológicos, é a questão da conjugação. A conjugação, né, como o próprio nome diz, as bactérias elas se unem e acabam trocando material genético entre essa união. Rafael também pode comentar até alguma particularidade que acontece nesse tipo de acontecimento. E por último, também não deixa também de ser importante, é a transdução. Quando existe o vírus, no caso, é ele quem faz essa troca de material genético. O vírus ele entra dentro lá do seu ciclo lisogênico, se eu não me engano, e ele acaba agregando-se ao material genético da bactéria e acaba transmitindo esse DNA para outra bactéria. No caso, especificamente, para o pessoal que está assistindo a gente, o vírus bacteriófago. Os bacteriófagos, que são vírus que fazem bactérias. Então a gente tem a transformação, a conjugação e a transdução. Mas tem mais coisa aí. Olha só, tem um quarto mecanismo que o Patrick, eu acho que ele nem sabia, né, Patrick? Sei não. Ficou sabendo. Sei nada. Que é um mecanismo chamado bomba de efluxo. O que é uma bomba de efluxo? É uma bomba. A bactéria, vamos imaginar que o antibiótico entrou na bactéria, certo? Ele entrou. O que a bactéria faz inteligentemente? Ela pega esse antibiótico que acabou de entrar e bombeia pra fora. Ah, tá vendo aí? Você não acha isso em livros normais. Então, um mecanismo que a bactéria pode utilizar, e hoje é um mecanismo mais utilizados para as bactérias no geral, né? A bomba de efluxo. Lembrando que, pro pessoal que está em casa, lembrar o seguinte, a parede da bactéria não é um negócio duro que nem a parede não mesmo, não. É um negócio fluido. Então, por ser fluido, ele tem alguns espaços por onde o antibiótico vai penetrar. E quando esse antibiótico penetrar, a bactéria vai fazer com que esse antibiótico seja expulso por uma bomba. Tá vendo aí, pessoal? E melhor, ela nem desprende energia, ela nem precisa de outra bactéria para fazer isso, e ela desenvolve esse mecanismo pelo uso indiscriminado dos antibióticos. É essa questão que a gente vai comentar agora. O uso abusivo de antibióticos e qual é a relação desse uso abusivo de antibióticos para promover o aparecimento dessas bactérias. Porque a gente também não vai dizer aqui
que está acontecendo o seguinte, a bactéria não existe, aí o antibiótico faz com que ela apareça. A ideia não é essa. Charles Darwin, quando falou de evolução, ele falou de variabilidade genética. Ou seja, acontece seleção natural aí e acaba sobrevivendo aquela bactéria que é mais adaptada, bactéria na condição de ser vivo. Mas, Rafael, sintetize aí o que é que está acontecendo hoje nos hospitais, o uso abusivo de antibióticos e qual a relação de tudo isso para o aparecimento de bactérias como a O KBC. uso indiscriminado de antibiótico, primeiro, antibiótico não acaba com dor. Antibiótico não acaba com dor. Vamos lá, vamos entender. Aí você vai dizer, poxa, mas eu tomei um antibiótico, tá dor de garganta, tomei uma amoxicilina e a dor passou. Mas a dor passou porque matou a bactéria. Não porque ele inibiu a dor, é diferente. Antibiótico é diferente de anti-inflamatório. Certo? Então, quando você vai hoje no médico, você está com infecção de garganta, você vai lá no médico, o médico vai examinar você. O correto, Patrick, seria que ele pedisse, se ele pudesse, né? E aí eu não vou entrar no caso do nosso Sistema Único de Saúde, mas o correto seria ele pedir um antibiograma. O que é um antibiograma? O cara vai lá, pega um suave, que é como se fosse um cotonete gigante, passa na sua garganta, coloca no meio de cultura, cultiva a bactéria que tem na sua garganta e vai colocando um antibiótico. Aquele antibiótico que matar melhor a bactéria é o que você vai utilizar. Tá vendo aí? Disso eu não sabia. Aí é o que você vai utilizar. Outro detalhe importante também. Você que está tomando antibiótico na sua casa prescrito pelo médico, você vai tomar, e como toda doença, Patrick, ela tem um estado de latência, né? Ela tem um ápice, que é o que você vai atingir todos os sintomas da doença, e ela vai decair. Com as bactérias não é diferente. Você toma antibiótico, com 2 a 3 dias, você já está melhor. Aí o que é que as pessoas fazem? Param de tomar um antibiótico. Você tem que tomar um antibiótico, toda terapia de antibiótico, Patrick, ela tem que ser durante 7 dias. 7 dias. 7 dias. Por quê? Para você garantir que todas as bactérias que estão causando aquela patologia no seu organismo, elas vão ser eliminadas. Então, a partir desse tempo, desse período, é que você vai parar de tomar antibiótico. O que é que as pessoas fazem? Param antes. Aí chega na vizinha e diz, ei, fulana, tudo bom? Tudo bom. Ó, mulher, tá com garganta? Tô. Pois toma esse antibiótico aqui que vai ficar boa. Outra coisa que o Rafael falou no começo, a questão de indicação de antibiótico. Se você não pode pedir nem aquele atendente de farmácia lá, imagine ao vizinho. Cada corpo, cada organismo é diferente de outro organismo. Então, tem que buscar um especialista. Mas, Rafael, sintetizando aqui, a questão de aparecimento de bactéria resistente. Multiresistente, né? Onde é que isso acontece? Olha, Patrick, de modo geral, isso acontece não só no ambiente hospitalar, isso pode acontecer aí na sua casa. Desde que você faça o uso correto do antibiótico, a tendência é que essas bactérias elas não apareçam. Quando a gente fala de bactérias muito resistentes, você deve estar pensando aí no Robocop, né? Não é. A bactéria muito resistente é aquela bactéria, vamos entender, Patrick, é aquela bactéria que não consegue responder, e quando eu falo responder, é ser atingida pela maioria dos antibióticos que existem no mercado. Isso quer dizer que ela é resistente. Então eu vou ter que ir ao hospital. O que é que acontece quando você chega no hospital? Tu logo uma bactéria muito resistente. Eu vou morrer, professor? Vai não. Calma. Presta atenção. Você vai tomar os antibióticos. Existe uma sequência de antibióticos. Vai tomar A, depois o B, depois o C. Quando essa guia não serviu, aí eu digo que a bactéria é resistente. Depois, eu vou associar 2 antibióticos. Vou associar o A com B, ver se responde. O A com C, para ver se responde. Quer dizer, então, que não é usando só um antibiótico, não. Você começa usando um, se a bactéria não responder de jeito nenhum, aí você começa a associar. Depois de todas as associações possíveis, aí você chega a um critério. Não, essa bactéria aqui não tem como matá-la. Quer dizer, então, que é aí que, no caso, ela já estava lá. Isso. Por conta do antibiótico, que ele não está conseguindo eliminar ela, no caso, matá-la, ela conseguiu ter um sucesso. Mecanismos de resistências mais poderosos, digamos assim. Ah. Mas olha, tem um detalhe também importante que você tem que prestar atenção. Você diz, oxi, mas eu tenho muitos antibióticos no mercado. Tem não. Tem não? São os mesmos de sempre. Os mesmos de sempre. Ah. Por isso que hoje a legislação em cima do uso de antibióticos, Patrick, ela é bem rígida, né? Bem rígida. Se você chegar na farmácia hoje, você não compra antibiótico sem prescrição, não. Pelo menos aquelas que trabalham corretamente. Gente, é de fundamental importância que você note essas informações. São informações pessoais.
pessoais, isso nem existe. São informações que às vezes você não encontra no livro e às vezes o professor em sala de aula não é que ele acaba esquecendo de dizer, porque é tanta coisa na cabeça do cara que acaba deixando de dizer Lacunas, essas informações. né? Deixando algumas lacunas dessas informações essenciais. Então, a bactéria ela já existe no organismo e por seleções naturais, justamente por o uso de antibióticos que vão matando outras, logo ela vai encontrar lá um ambiente propício para o seu desenvolvimento, porque não vai ter competição com outras bactérias, então ela vai acabar se replicando cada vez mais. Lembrando que a bactéria se divide por cisciparidade ou por bipartição. Rafael, recentemente passou no Jornal Nacional, a gente tá, pessoal, no final do mês de maio, que o Brasil ele tem um problema com relação à produção de antibióticos para os testar antibióticos em pessoas. Isso no Brasil ainda tem muita dificuldade, por isso que isso pode estar pessoal, isso pode estar na sua prova. É atual. O Brasil enfrenta essa questão de testar antibióticos em pessoas. Tu poderia comentar algo sobre isso? Podia, vamos lá. É o seguinte, testar antibióticos em pessoas não é uma tarefa simples. O novo medicamento não é uma tarefa tão simples quanto a gente imagina, certo? Então assim, todos os dias nas universidades aí espalhadas pelo país, se descobrem, se utilizam de plantas, ou provindas de plantas, ou até mesmo de algumas partes de animais, substâncias que têm atividade antibacteriana. Então, um exemplo é aqui na nossa região, a Universidade Regional do Cariri, todos os dias você vê lá inúmeras substâncias provindas de plantas, provindas muitas vezes de animais, como é o caso, por exemplo, de alguns anfíbios, né? Que elas têm uma atividade antibacteriana. Só que o problema é que a pesquisa no nosso país, Patrick, ela caminha a passos largos. Então você tem uma dificuldade muito grande de... A passos largos ou a passos curtos? Os dois. Os dois, né? Do todo jeito é lento. Então vamos só a passo de tartaruga. Porque você tem inúmeras atividades espalhadas pelo país que visam o crescimento, que visam o aparecimento de novos antibióticos. Mas o incentivo à pesquisa, ele é muito restrito. E vai lembrar, Patrick, que não é só pegar 2 vidrinhos e misturar e ali eu tenho um medicamento, não. É todo um processo que tem que ter tecnologia para isso, tem que ter o apoio financeiro das indústrias, né? Porque quem vai produzir isso não são as universidades, são as indústrias que vão produzir esse tipo de produto. Então, infelizmente, a grande dificuldade na produção de novos antibióticos, no nosso país, pelo menos, é a nossa limitação tecnológica. Não só a tecnológica, mas também a financeira, né? Ah, pessoal, então vale muito a pena você notar essas informações, beleza? Gente, olha só, esse vídeo aqui eu vou dividir. Essa parte aqui, a parte 1, a gente só vai tratar realmente sobre a resistência bacteriana a antibióticos. E para quem quiser continuar na parte 2, a gente vai falar sobre vacinas, inclusive o que é que se tem hoje na atualidade sobre vacina que você tem que saber. Mas se você só assistiu essa parte, porque é a parte que lhe interessa, foi um prazer estar com você, você é 10 e... Estamos juntos, ó. Se inscreve no canal de Rafael Química Online, aulas de química lá pra você, do jeito que você gosta. E se você quer continuar com a gente, bora aqui agora falar um pouco sobre vacinas no outro vídeo, galera. Valeu!